O milionário médico fica chocado com a fragilidade da mendiga negra no exame revelado. O consultório do Dr. Rafael Montenegro, no coração de São Paulo, era um palco de luxo impossível de ignorar. Mármore branco, obras de arte modernas, vista panorâmica da cidade. Tudo gritava sucesso. O cardiologista era o rei daquela selva de concreto, dono de tudo que o dinheiro compra. Mas nada poderia preparar Rafael para o que o aguardava naquele dia cinza de chuva fina. Marina Silva entrou ali como um fantasma, roupa simples demais para aquele lugar, corpo magro, rosto marcado pela luta invisível no dia a dia. Aquelas mãos finas tremiam, e o silêncio que a cercava era pesado. A biblioteca da escola pública onde trabalhava era um universo distante. Do brilho daquele consultório, e o contraste entre eles era gritante. Quando Rafael olhou para os exames iniciais de Marina, seu coração deu um pulo no peito. Aquelas imagens falavam de uma guerra interna violenta, um coração frágil demais, tecido cansado, pulsação que parecia pedir socorro gritando em silêncio. A história da família dela não deixava dúvidas. Cada batida do peito era um grito de resistência contra o destino cruel de doenças que a circundavam. Era a primeira vez em anos que Rafael sentia sua mão tremer ao anotar uma prescrição. Ele tentou esconder, tentou se manter firme, mas a verdade foi clara no olhar dela, tão cheio de medo e de uma esperança quase proibida. Marina era muito mais que uma paciente. Ela era uma batalha viva, uma vida prestes a desmoronar. Aquela fragilidade nunca antes vista pelo doutor mostrou uma rachadura em sua armadura invencível. E o pior, a notícia se espalhou que o médico milionário estava tratando aquela jovem quase como família. Os sussurros começaram rápido, cortando o ar como facas invisíveis. Ele está enlouquecendo. Como pode se importar com alguém assim? Ecoavam pelos corredores de clínicas caras e salões de festa. Mas Marina não se deixou abalar. Uma convocação para um evento de gala mudou o ritmo da história. Imagina só, a menina da escola pública andando entre a elite, impecável, cheia de coragem para encarar olhares frios. E Rafael, ele ali, alto, elegante, rompendo o silêncio com uma defesa feroz, declarando seu amor na frente de toda aquela multidão assustada. Só que a surpresa mais cruel ainda estava por vir. Um exame novo não só confirmou o pior, como revelou um segredo devastador que podia destruir Marina. A urgência estalou como um trovão no peito de Rafael, que agora encarava a maior luta da sua vida. Não a de um simples médico com seus prescrições e diagnósticos, mas a de um homem que precisaria decidir se enfrentaria o mundo e as paredes erguidas por preconceitos e medo. Um anel entrou na cena como símbolo de tudo o que eles poderiam ser. Uma promessa que pesava mais que ouro. No entanto, um último exame chegou às mãos de Rafael, trazendo revelações ainda mais sombrias, deixando-os ambos presos num labirinto onde cada passo parecia mais incerto, mais perigoso. Será que no fim o amor deles seria forte o bastante? Ou a realidade cruel os engoliria sem piedade? A resposta estava enterrada naquele papel, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer palavra. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado. O silêncio sobre a mesa parecia gritar mais do que qualquer palavra. O exame novo trazia um peso insuportável, e a expressão de Marina, uma mistura de esperança e medo, o sufocava. Ele respirou fundo, sentindo o coração pulsar descompassado. A revelação fazia parte de uma realidade escura que ele nunca quis enfrentar. Era um tumor maligno. Não pode ser, ele murmurou, olhar cravado na tela que iluminava suas pálpebras angustiadas. Percebeu a mudança no semblante dele. O eco do seu próprio coração batia em seus ouvidos ensurdecedor. O que aconteceu, doutor? Sua voz tremeu, quase um sussurro. Rafael lutou contra as palavras, mas elas escaparam. Nós precisamos agir rápido, Marina. Isso é sério. Ela sentiu o mundo desmoronar. As paredes brilhantes do consultório começaram a girar, e tudo foi ficando escuro ao seu redor. No fundo do seu coração, ela já sabia. Anos de luta e privação trazendo as consequências à tona, como um monstro alimentado por tanta dor e sofrimento. Mas ao olhar nos olhos dele, viu algo mais que preocupação. Via um homem lutando contra suas próprias incertezas. Rafael não era apenas um cardiologista famoso. Ele era um homem, e isso fazia toda a diferença. Eu não posso deixar você sozinha nisso, ele disse, e ela mesmo assim parecia perdida. Enquanto falava, um murmúrio na sala começou a crescer. O que uma mulher da rua estava fazendo ali, cercada por médicos e pacientes de pele clara? Comentários sussurrados tornaram-se uma tempestade ao redor deles, voz de julgamento e reprovação. Rafael sentiu a chama da indignação queimando dentro dele, mas Marina já estava ciente do olhar do mundo. Ela era um peão, um alvo fácil, mas ele tinha a armadura do dinheiro e da fama. A pressão era insuportável, e logo o que começou como uma simples consulta tornou-se um espetáculo. As críticas e os olhares raivosos vindo de todos os cantos faziam o coração dela doer ainda mais. Eu não sou uma causa perdida, ela gritou, levantando a voz, ecoando em meio aos sussurros. Rafael se virou, duro choque estampado no rosto. Ele não havia percebido-o. Quanto Marina estava absorvendo tudo aquilo, e agora, vendo ali, desafiando o mundo. Uma chama se acendeu dentro dele. Você é tudo menos uma causa perdida, murmurou Rafael, sua determinação crescendo. Ele se aproximou dela, um passo à frente, protegendo-a com seu corpo. Mas nesse ardor de emoções, um homem bem vestido, que observava a cena, fez um gesto que ninguém esperava. Ele gritou, quebrando a tensão no ar. Pare com isso, doutor. Se você continuar assim, meu dinheiro se vai. Está arruinando sua carreira. E todos calaram. Era o irmão de Marina. O escândalo tinha raízes muito mais profundas do que a fragilidade de um coração. O homem se aproximou, e entre olhares de desprezo e confusão, a verdade começou a brotar. Você não sabe, Rafael. O que você está fazendo pode arruinar toda a nossa família. A revelação disparou como um tiro no peito do médico, e a sala foi preenchida por um silêncio de filme de terror. A pressão aumentava. Rafael sentiu o mundo disparar. Marina olhou para ele, olhos cheios de perguntas. Não era apenas sobre o câncer, era sobre o passado, segredos familiares, ligações e um legado que poderia destruir tudo o que eles sonhavam. O futuro estava em suas mãos, mas o que estava enterrado sob as camadas de memória e dor poderia ferir ainda mais. E que ele não sabia, poderia acabar com seu amor. Com a declaração do homem ressonando no ar,
Rafael sentiu seu coração acelerar. Não, isso não pode ser verdade. E o olhar de Marina se tornava cada vez mais enigmático, como um mistério prestes a ser revelado. No fundo, ele compreendeu. A luta estava apenas começando. Rafael sentiu seu coração acelerar. A declaração do irmão de Marina ainda ecoava na sala. "O que você está falando?" perguntou. A incredulidade escancara em seu olhar. Marina parecia ficar mais pálida a cada segundo. Seu corpo estava a ponto de desmoronar sob a pressão. Eu não entendo", ela sussurrou, e a fragilidade em sua voz doía no peito de Rafael. "Você não sabe o que pode acontecer se isso sair", disse o homem, a raiva e o medo misturados em suas palavras. "Estamos em jogo aqui. Dizem que sua vida está em risco, mas você está jogando com algo muito maior. Você não pode se permitir sentir algo por ele." As vozes da multidão começaram a se misturar. A sala parecia girar. Olhares de reprovação se voltavam para eles, e Rafael tinha certeza que a pressão era insuportável. Mas antes que pudesse responder, um som alto estourou pela sala. Uma mulher, com olhos determinados, se aproximou, mão na cintura. Não falem assim com ela. Sua autoridade fazia todos perderem o foco na conversa. Vocês não têm ideia do que ela passou. A presença dela trazia um ar de proteção, mas o irmão de Marina apenas respondeu com um gesto desdenhoso. A mulher então se virou para Rafael e Marina. Vocês precisam ouvir. Existe algo que você não sabe, doutor. O olhar dela era intenso, como se quisesse passar uma mensagem escondida. Ela tomou um fôlego e continuou. Marina não é apenas uma mulher que precisa de tratamento. Ela tem uma ligação com você que vai além. O coração de Rafael disparou. O que ela queria dizer? Do que você está falando? Interrompeu Rafael, a voz tremendo. A cadeira parecia estar girando em câmera lenta. Tudo estava em suspensão. Ela é? A mulher hesitou. Os olhos afiados da multidão focavam nela. Ela é sua irmã. A sala caiu em um silêncio de morte. Rafael sentiu tudo ao seu redor desmoronar. Era como se a realidade tivesse sido arrancada dele. Marina, sua Marina, irmã dele. Uma tidal wave de emoção tomou conta dele. Olhou para Marina, que estava tão atordoada quanto ele. O mundo à sua volta sumira, e a única coisa que restava era aquele olhar entre eles. Marina fechou os olhos, sua mente lutando contra a avalanche de informações. Não, isso não pode ser verdade. A voz dela estava transbordando de dor. O que você está dizendo me deixa louca. Essa é uma loucura. É verdade. Sua mãe, ela mentiu para todos. Para você. A mulher respondeu, a voz firme. Eu sou assistente social. Fui responsável pela sua adoção. E encontrei a sua família biológica. As palavras ressoaram como um eco, preenchendo o espaço com um peso insuportável. Rafael não sabia como lidar com aquilo. Ele era um cardiologista respeitado, um médico milionário. Mas aqui estava ele, perdido com a vida da mulher que amava a um passo da destruição. Além de descobrir que havia um laço sanguíneo que eles nem sabiam que tinham. A reação na sala era imediata. Os murmúrios aumentaram. Olhares de condenação e horror se espalharam entre os presentes. Isso não é verdade. Não pode ser verdade, gritou Marina novamente, o desespero tomando conta. A assistente social segurou a mão de Marina novamente, buscando acalmá-la. Você pode se sentir assim agora, mas isso não muda o que você é. Você é forte e isso não vai te derrubar. Rafael se sentiu perdido. O que fazer agora? A vida deles estava emaranhada,
E ele sabia que tinha que proteger Marina. Mas como? O peso da verdade o sufocava. E ainda havia o câncer. A urgência da situação. Não, não farei isso, ele murmurou, a angústia transparecendo. Por favor, não pode ser. Eu vou resolver isso. O médico se aproximou, conversando como se eles não estivessem em um turbilhão emocional. Precisamos decidir o tratamento imediatamente. O tempo está correndo. Tratamento? E se ela não quiser? Uma raiva profunda subiu. Ela é a minha irmã, ele gritou, a voz ecoando no ar pesado. Todos pararam. As palavras vieram como um soco no estômago de Marina. Rafael a olha com um misto de amor e desespero. O que ele estava fazendo? O que isso mudaria? E enquanto a sala começava a girar novamente, um raio de esperança e desespero se misturaram, deixando questões pendentes no ar. Havia mais na história deles do que eles poderiam imaginar, e as respostas ainda estavam por vir. Como lidar com tudo isso? O amor, a dor e os segredos? Essa era apenas a ponta do iceberg. E o que estava enterrado debaixo da superfície poderia destruir não só eles, mas a família inteira. Eles eram irmãos, mas o passado poderia determinar o futuro. O que viria agora, Rafael não sabia, mas a sensação de que algo muito grande estava prestes a acontecer pairava no ar. E o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer palavra. Rafael sentiu seu coração acelerar. A declaração do irmão de Marina ainda ecoava na sala. — O que você está falando? Perguntou, a incredulidade estampada em seu olhar. Marina parecia mais pálida a cada segundo, seu corpo tremendo sob a pressão. — Eu não entendo, sussurrou, a fragilidade em sua voz cortando como uma faca. O que deveria ser um momento de esperança se transformava em um pesadelo. — Você não sabe o que pode acontecer se isso sair, disse o homem, a raiva e o medo misturados nas palavras. Estamos em jogo aqui, e você está colocando sua vida e a de todos em risco. Não pode se permitir sentir algo por ele. Os murmúrios da multidão começaram a crescer, um coro de vozes críticas e julgadoras. E Rafael sentiu o ódio queimar dentro dele. Qualquer um aqui, por que você não vê? Ela é muito mais do que um número nas suas estatísticas. Marina se pôs em pé. De repente, como se uma onda a tivesse atingido. Pare! Gritou, e o silêncio a seguiu. O relógio parecia parar. Todos esperavam por sua reação, e o que ela disse em seguida cortou como vidro. Eu não sou uma causa perdida. Sou uma mulher de verdade. Não posso ser tratada como uma peça de xadrez na sua vida. O olhar dela era um desafio, e Rafael viu o quanto ela estava forte, mesmo diante de tudo. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, um tumulto ecoou do lado de fora. A porta do consultório se abriu com um estrondo, e um grupo de homens entrou. A expressão em seus rostos era de fúria, e logo gritos começaram a ecoar. Cadê ela? Onde está? Marina! Um deles gritava, molhado da chuva que caía incessante lá fora. Rafael reconheceu aquele homem. Era um dos líderes da comunidade onde Marina havia crescido. Alguém que tinha fama de ser violento. Fiquem longe dela, gritou Rafael, se colocando entre eles e Marina. O instinto protetor ardeia. Mas as palavras não foram suficientes. Ela não pertence a você. Ela precisa de nós. O homem avançou, e a tensão brotou no ar como um raio prestes a atingir o chão. Então, algo surpreendente aconteceu. O homem se aproximou e agarrou a pulseira de Marina, puxando-a com força. Você não pode ter um futuro aqui. Não sabia que seu irmão era médico famoso, mas você não é digna dele.
O estalo da pulseira quebrando fez todos se calarem. O barulho ecoou e a frustração cresceu a cada segundo. Marina ficou paralisada, seu olhar mudando de surpresa para pura raiva. Eu não sou propriedade de ninguém e não quero ser salva por vocês. Vocês não entenderam nada, gritou ela, lutando para se libertar. O pânico se espalhou pela sala e do lado de fora, vozes começaram a se misturar em um tumulto aterrorizante. Mas o que ninguém esperava foi a explosão de uma nova verdade. A mulher assistente social ainda ali decidiu agir. Isso não é apenas sobre você, Marina, gritou, sua voz firme, fazendo todos pararem para ouvir. Você é parte de algo muito maior. Você é herdeira de um legado que não pode ser ignorado. As palavras dela foram como um estrondo. O cumulativo de segredos começou a vir à tona. Você sempre esteve envolvida em um jogo que não conhece, e o seu irmão é a chave. Aconteceu muito tempo antes de você nascer, e sua vida não é somente sua. A sala começou a girar. Rafael olhou para Marina, que agora estava perdida em um mar de emoções. O irmão dela, os homens do lado de fora, a mulher na sala. Todos estavam ligados por um fio invisível. O que você quer dizer? A voz de Marina tremia. Ela mal podia lidar com a verdade de que Rafael era seu irmão. E agora, essa nova revelação. Rafael sentiu isso como um golpe. O que está acontecendo? Ele murmurou. A tensão estava no ar, como um fio esticado à beira da ruptura. O que eles não sabiam e o que estava por vir poderia mudar tudo. E assim, sob os olhares de todos, o silêncio reinou novamente, deixando perguntas no ar. Como uma tempestade prestes a explodir, as respostas ainda estavam longe. E logo, enquanto as vozes do lado de fora se intensificavam, o futuro deles ficou mais obscuro do que nunca. O que realmente saberiam sobre si mesmos? O que os aguardava? Rafael ainda estava atordoado. A revelação da assistente social ecoava na sala, pesando como uma montanha em seus corações. Irmã? Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Marina, que tinha os olhos arregalados, uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. O que eles estavam vivendo se transformava em algo ainda mais complicado, algo que eles não podiam controlar. A pressão no ar aumentava, quase palpável, e então um grito cortou o peso do silêncio. Marina, onde você está? Era a voz de alguém que Rafael reconhecia. O pânico tomou conta dele. Mais um homem irrompeu pela porta, um olhar determinado e ameaçador no rosto. Ele era passado sombrio de Marina, alguém que poderia ser muito perigoso. Não, fique longe dela, Rafael bradou, colocando-se à frente de Marina como um escudo. Mas sua determinação foi rapidamente testada. O intruso se aproximou e empurrou Rafael com uma força surpreendente. Eu não estou aqui para discutir. Ela precisa voltar. O tumulto na sala se intensificou. Pessoas gritando e tentando entender o que estava acontecendo. A tensão era cortante. Marina olhou para Rafael, buscando apoio, mas havia algo em seu olhar que Rafael não conseguiu decifrar. Medo? Raiva? Desespero? Você não entende. Eu não sou mais sua propriedade. Suas palavras explodiram como fogos de artifício, enquanto ela se afastava um passo. E nesse momento, Rafael percebeu que havia algo mais, algo que se escondia sob a superfície. Parem, todos vocês! A assistente social gritou, tentando recuperar o controle. Isso não é sobre quem manda aqui. Isso é sobre salvar a vida dela. As palavras caíram pesadas, mas ninguém parecia ouvir. Rafael sentiu seu coração pulsar, um lamento dentro de seu peito. Não era só o câncer, era o que vinha com isso. Segredos, mentiras,
um passado sombrio. Mas o homem, com um olhar feroz, começou a recuar. Você não entende. Eles estão vindo para pegar você. Ele apontou um dedo acusador para Marina, a fraqueza dela à vista de todos. Você não pode ficar aqui. O que você está fazendo é arriscado. Quem está vindo? O que você sabe? A voz de Marina estava fria, cortante. O ambiente estava elétrico, e os murmúrios na sala se transformaram em um coro de confusão. Ela parecia pronta para enfrentar qualquer coisa, mas Rafael a conhecia bem. Havia um abismo de medo sob aquela bravura. Então, em meio ao caos, a assistência social puxou um papel do bolso. Com um gesto dramático, ela começou a falar. Cada palavra fazia a sala tremer. Isso pode mudar tudo. Eu tenho as informações sobre sua família biológica, Marina. O que revelam esses documentos pode colocar você em perigo e mudar o que você pensa que sabe sobre sua vida. E sobre você, Dr. Rafael. As palavras pesavam mais que chumbo. O quê? Rafael questionou, confuso, enquanto a sala parecia encolher ao seu redor. Ele nem sabia que ela tinha informações sobre ele. A assistente social avançou, olhando diretamente nos olhos de Marina. Você é mais do que uma vítima de circunstâncias passadas. Sua família tem uma história que pode pôr você em risco. Como assim? Rafael não podia respirar. O olhar de Marina estava agora vazio, como se ela estivesse enfrentando um vendaval de emoções. O que você está dizendo? Fui avisada de que os verdadeiros responsáveis pela sua adoção estão de volta na cidade. Eles não esqueceram que você existe e eles não estão felizes. O pânico se espalhou entre os dois. Rafael sentiu o chão sob seus pés desmoronar, tudo se transformando em um pesadelo. Segredos que poderiam romper a já frágil linha entre eles. Marina ficou em choque, a realidade batendo como um soco no estômago. Então, você sabia que eles estavam atrás de mim? Seu tom era um misto de desespero e revolta. As palavras dela cortaram como faca, e Rafael sentiu um buraco se formar em seu peito. Precisamos sair daqui. A assistente social insistiu, mas as palavras não conseguiam ultrapassar o muro de tensão que se formava entre eles. Rafael colocava as peças juntas, mas nunca poderia imaginar o verdadeiro papel que a família biológica de Marina teria em sua vida. Os olhares na sala se tornaram mortais, enquanto todos aguardavam uma resposta. Mas antes que pudesse responder, outra explosão aconteceu. A porta se abriu novamente, e dois homens de visagem sombria pararam na entrada, olhando como se fossem predadores. O ar estava espesso com a certeza de que, naquele instante, tudo poderia mudar novamente e para sempre. Marina, chegou a hora de você voltar para casa, gritou um dos homens, e a sala tremeu como se um furacão tivesse o atingido. O que era isso? Retorno? Conflito? Quem eram esses homens e o que estavam preparados para fazer? O futuro deles estava em jogo, mas a verdade que estavam prestes a enfrentar poderia destruir tudo. Rafael ainda estava atordoado. A declaração da assistente social ecoava na sala, pesando como uma montanha em seus corações. Irmã? Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Marina, que tinha os olhos arregalados, uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. O que estavam vivendo se transformava em algo ainda mais complicado. Algo que não podiam controlar. A pressão no ar aumentava, quase palpável, e então um grito cortou a tensão. Marina, onde você está? Era a voz de alguém que Rafael reconhecia. O pânico tomou conta dele. Mais um homem irrompeu pela porta, um olhar determinado e ameaçador no rosto.
Ele era um passado sombrio de Marina, alguém que poderia ser muito perigoso. Não, fique longe dela, Rafael bradou, colocando-se à frente de Marina como um escudo. Mas sua determinação foi rapidamente testada. O intruso se aproximou e empurrou Rafael com uma força surpreendente. Eu não estou aqui para discutir. Ela precisa voltar. O tumulto na sala se intensificou. Pessoas gritando e tentando entender o que estava acontecendo. A tensão era cortante. Marina olhou para Rafael, buscando apoio, mas havia algo em seu olhar que ele não conseguiu decifrar. Medo, raiva, desespero. Você não entende, eu não sou mais sua propriedade. Suas palavras explodiram como fogos de artifício, enquanto ela se afastava um passo. E nesse momento, Rafael percebeu que havia algo mais, algo que se escondia, sob a superfície. Parem! Todos vocês! A assistente social gritou, tentando recuperar o controle. Isso não é sobre quem manda aqui. Isso é sobre salvar a vida dela. As palavras caíram pesadas, mas ninguém parecia ouvir. Rafael sentiu seu coração pulsar, um lamento dentro de seu peito. Não era só o câncer. Era o que vinha com isso. Segredos, mentiras, um passado sombrio. Mas o homem, com um olhar feroz, começou a recuar. Você não entende. Eles estão vindo para pegar você. Ele apontou um dedo acusador para Marina, a fraqueza dela à vista de todos. Você não pode ficar aqui. O que você está fazendo é arriscado. Quem está vindo? O que você sabe? A voz de Marina estava fria, cortante. O ambiente estava elétrico, e os murmúrios na sala se transformaram em coro de confusão. Ela parecia pronta para enfrentar qualquer coisa, mas Rafael a conhecia bem. Havia um abismo de medo sob aquela bravura. Então, em meio ao caos, a assistente social puxou um papel do bolso. Com um gesto dramático, ela começou a falar. Cada palavra fazia a sala tremer. Isso pode mudar tudo. Eu tenho informações sobre sua família biológica, Marina. O que revelam esses documentos pode colocar você em perigo e mudar o que você pensa que sabe sobre sua vida. E sobre você, Dr. Rafael. As palavras pesavam mais que chumbo. O quê? Rafael questionou, confuso, enquanto a sala parecia encolher ao seu redor. Ele nem sabia que. Ela tinha informações sobre ele. A assistente social avançou, olhando diretamente nos olhos de Marina. Você é parte de algo muito maior. Você é herdeira de um legado que não pode ser ignorado. Como assim? Rafael não podia respirar. O olhar de Marina estava agora vazio, como se estivesse enfrentando um vendaval de emoções. O que você está dizendo? Fui avisada de que os verdadeiros responsáveis pela sua adoção estão de volta na cidade. Eles não esqueceram que você existe. E eles não estão felizes. O pânico se espalhou entre os dois. Rafael sentiu o chão sob seus pés desmoronar, tudo se transformando em um pesadelo. Segredos que poderiam romper a já frágil linha entre eles. Marina ficou em choque, a realidade batendo, como um soco no estômago. Então, você sabia que eles estavam atrás de mim? Seu tom era um misto de desespero e revolta. As palavras dela cortaram como faca, e Rafael sentiu um buraco se formar em seu peito. Precisamos sair daqui. A assistente social insistiu, mas as palavras não conseguiam ultrapassar o muro de tensão que se formava entre eles. Rafael colocava as peças juntas, mas nunca poderia imaginar o verdadeiro papel que a família biológica de Marina teria em sua vida. Os olhares na sala se tornaram mortais, enquanto todos aguardavam uma resposta. Mas antes que pudesse responder, outra explosão aconteceu.
A porta se abriu novamente, e 2 homens de visagem sombria pararam. O ar estava espesso com a certeza de que naquele instante tudo poderia mudar novamente, e para sempre. Marina, chegou a hora de você voltar para casa, gritou um dos homens, e a sala tremeu como se um furacão tivesse os atingido. O que era isso? Retorno? Conflito? Quem eram esses homens e o que estavam preparados para fazer? O futuro deles estava em jogo, mas a verdade que estavam prestes a enfrentar poderia destruir tudo. Então, em um instante, um dos homens avançou e puxou um objeto do bolso. Era uma foto. Eu tenho algo que vocês precisam ver, ele disse. E ao abrir a foto, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. A imagem revelava uma mulher que todos reconheciam. A mãe de Marina, mas ao lado dela, alguém que Rafael nunca poderia imaginar. Aqui está a verdade que você nunca soube, Rafael. Essa mulher, sua mãe, é a razão pela qual tudo isso acontece. O choque foi como uma onda, e a sala se encheu de perguntas. Quem era aquela mulher? O que essa nova informação poderia significar? E quando Marina encarou novamente Rafael, uma centelha de compreensão, misturada a medo, cruzou entre eles. O passado estava mais perto do que nunca. E agora? O que fazer? Marina, chegou a hora de você voltar para casa, gritou um dos homens, e a sala tremeu como se um furacão tivesse os atingido. Os olhares se voltaram horrorizados. O clima estava pesado, um nó forte. No ar, Rafael sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo pelo corpo. A situação estava prestes a explodir. Do que você está falando? Marina perguntou, a voz trêmula, mas firme. Rafael viu o medo dela, aquele receio que mordia os cantos da boca. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, e um frio na espinha começou a subir. Você não sabe o que realmente está acontecendo, falou o homem, com um brilho ameaçador nos olhos. Precisamos ir agora. Sua vida está em perigo. A tensão se espalhou pela sala, cada pessoa presa no momento, esperando um desfecho. A assistente social, tentando manter o controle, se lançou à frente. Vocês não podem fazer isso. Ela está sob cuidados médicos. Sua voz estava embargada, quase implorando. Mas os homens só riram, um som vazio e cortante. Isso não é brincadeira, senhora. Este lugar não é seguro para ela. Um deles retrucou, os punhos cerrados. Rafael, por instinto, deu um passo à frente, a proteção brotando de seu ser. Fiquem longe dela. Mas então, em meio ao caos, o acontecimento inesperado virou o cenário de cabeça para baixo. Um grito estridente cortou a tensão, e todos se viraram para a porta. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos furiosos entrou como um furacão. Marina, o que você está fazendo aqui? Rafael ficou paralisado. Aquela mulher era a mãe de Marina. Ele nunca havia visto uma imagem dela, mas sabia. A expressão dela, aquele olhar de quem passou por um mar de dificuldades, deixou-o sem palavras. O que estava acontecendo? Uma revelação esmagadora ameaçava desmoronar tudo. Você não deveria estar aqui. Eles estão atrás de você. A mulher gritou, caminhando rapidamente até Marina, agarrando-lhe o braço. O drama naquela sala se intensificava, e as vozes começaram a se misturar, um coro de confusão e gritos. Quem são eles, mãe? O que você sabe? Marina retorquiu, a indignação misturada ao medo. O irmão dela estava diante dela, o homem que havia surgido do nada, e agora sua mãe aparecia com segredos escondidos. Rafael queria intervir, mas a cena estava intensa demais. Vocês não podem levá-la. A mãe de Marina disse.
olhando diretamente para os homens. Nunca. Você não vai levá-la de volta para aquele lugar. Eu nunca vou permitir. Uma bravura surpreendente irrompeu de sua estatura frágil. Mas os homens não pareciam se intimidar. Ela é propriedade do passado, mulher. O que você fez para protegê-la não importa mais. Um dos homens avançou, e a sala virou um campo de batalha emocional. Rafael sentia os músculos tensos, o instinto de proteger Marina pulsando cada vez mais forte. Mas o que aconteceu a seguir ainda faria o mundo deles desabar. A mãe de Marina soltou uma frase que explodiu como uma bomba. Você é filha de gente poderosa, Marina. Seu verdadeiro pai, ele é alguém que você nunca imaginou. Você não pode fugir da verdade. Rafael quase caiu para trás, confuso. O que ela estava dizendo? Marina ficou lívida. O olhar dela era um misto de negação e raiva. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim, mãe? O desespero dela flexionava o ar pesado. Ele é o chefe do tráfico que está atrás de você. Eu tentei te proteger, mas eles nunca desistiram. Você não é só a menina da escola pública. Você é a filha de alguém que controla essa cidade. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael ficou em estado de choque. A verdade sobre a família de Marina transformou tudo o que ele pensava que sabia. A sala parecia girar. Cada um absorvendo a nova realidade. A intensidade dos olhares misturando medo e revelação. O que tudo isso significava? Marina era parte de um jogo muito maior, e a pressão aumentava. Marina soltou uma lágrima que descia pelo rosto. Seu mundo parecia se desintegrar ao redor dela. Então, tudo isso foi uma mentira? Eu nunca fui só uma menina comum? A voz dela tremia e Rafael se sentiu perdido. Seu amor a tornava vulnerável em uma teia de perigos. A situação estava prestes a explodir novamente. O que estava enterrado sob os segredos da vida de Marina poderia fazer tudo ruir. Os homens, a mãe, até mesmo Rafael. Porque agora ele sabia que a verdadeira luta apenas começava, e a verdade estava mais perto do que pensavam. Mas em quanto tempo? O mistério da origem de Marina agora carregava consequências que poucos poderiam imaginar. E o futuro inteiro estava em jogo. Marina ficou paralisada, o olhar fixo na mãe e depois nos homens. A confusão girava como um redemoinho em sua mente. Ela mal ouviu as palavras da mãe, ecoando à sua volta. Um filho de uma figura poderosa? Que mistério era esse? A sala parecia um campo de batalha emocional, e a tensão cortava o ar como um fio afiado. Você não pode levá-la! Os homens, ameaçadores, olhavam para a mãe de Marina. Mas ela não recuava. Havia uma força nela, uma determinação que fazia o clima tenso parecer quase explosivo. Rafael sentiu seu coração acelerar, aterrorizado com a possibilidade de algo terrível acontecer. Quantas mentiras mais você me contou? A voz de Marina estava carregada de dor. As lágrimas escorriam, e a frustração começava a tomar conta dela. Você me isolou, me deixou à mercê de... Do que exatamente? Um dos homens passou a mão na testa, como se preparasse para falar. Rafael podia sentir o coração da sala, pulsando, pulando de um lado para o outro. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Mas ele já sabia que a bomba estava prestes a explodir. De repente, uma explosão de gritos ecoou do lado de fora. É ela, peguem-na! Ninguém esperava.
Os dois homens da porta se abaixaram, preocupados, enquanto a assistente social olhava ao redor, alarmada. A tensão na sala crescia, cada fulano se preparando para uma verdadeira tempestade. E então, aconteceu. O celular da assistente social tocou. Era um barulho agudo que cortou o ar carregado. Ela retirou o aparelho do bolso, mas a expressão em seu rosto era sombria. Olhou para a tela e ela ficou rígida. Precisamos ir agora. É um alerta de segurança. Mas antes que ela pudesse explicar, um grupo invadiu a sala. Eram mais homens, todos parecendo ameaçadores e determinados. Marina gritou, paralisada, reconhecendo um deles. Era o líder do tráfico. O mesmo homem que sua mãe havia tentado evitar por tanto tempo. Rafael sentiu um frio na espinha, uma onda de impotência. Marina, não! Ele tateou as palavras, incapaz de deixar que isso acontecesse. Você não deve ter vindo. O homem ordenou, a voz ressoando como um trovão. Você está em perigo. Precisamos te proteger. Mas Marina, irada, respondeu. Protegendo de quê? De quem de vocês? Enquanto todos estavam em choque, um estalo ressoou pela sala, como um tiro. Ninguém poderia ter se preparado para isso. Um dos homens disparara uma arma, e tudo aconteceu tão rápido que pareciam sequências em câmera lenta. O tempo parou. O balazo ecoou, e todos os olhares se direcionaram para a assistente social, que estava caída no chão, a expressão de horror em seu rosto. E uma mancha de sangue começava a se espalhar pela blusa. Não! Rafael gritou, e o pânico tomou conta dele. Marina desabou em prantos, o verdadeiro caos dentro dela sendo exposto. O que vocês fizeram? As palavras dela tremiam, mas Rafael sabia que nada retornaria ao normal. Aquela sala se transformara em um campo de batalha, e o que estavam vivendo agora tinha novas regras. O olhar de horror de Marina se fixou em Rafael. Momentos antes, sua vida estava entrelaçada a um amor incerto, e agora tudo aquilo parecia uma miragem de sonhos. O que mais estava escondido sob a superfície? A realidade que ela conhecia estava desmoronando, e as revelações de sua origem se transformaram em algo que ela jamais poderia ter imaginado. A assistente social jazia no chão, a vida dela escorregando, e uma espécie de desespero tomou conta de todos. A sala estava cheia de gritos, olhares apavorados, enquanto o líder do tráfico se aproximava lentamente. O futuro estava mais sombrio do que nunca. Havia mais mentiras veladas e verdades não ditas. E com a queda daquela mulher, a chave do que poderiam ser se perdeu nas sombras. Rafael olhou para Marina, que em um ato de desespero decidiu avançar. O que isso significava? Tudo estava a um fio. Mas por que a assistente social tinha se posicionado daquela forma? Qual era seu verdadeiro papel? E antes que pudesse concluir essa linha de pensamento, os homens se moviam. A sala fervia com a urgência. Marina estava prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. E Rafael sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas depois daqueles tiros. O que viria a seguir? O desfecho estava perigosamente próximo. Marina ficou paralisada, o olhar fixo na mãe. E depois nos homens. O ambiente parecia um redemoinho, com gritos e confusão. Ela sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Rafael estava ao seu lado, mas o mundo parecia desmoronar. A sala fervia, cheia de tensão, e ele sentiu seu coração acelerar. Marina, precisamos sair agora, Rafael implorou, mas as palavras dele se perderam no caos. O líder do tráfico avançava, a fúria nos olhos, enquanto a mãe de Marina se posicionava à frente dela, como um escudo feito de preocupações e amor. Não, eu não deixarei você levar minha filha,
A mulher gritou, sua voz ecoando com força. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo irrompeu pela porta. A parede explodiu e a luz ofuscante tomou conta da sala. Os homens do tráfico cambalearam para trás, enquanto gritos de pânico encheram o ambiente. Todos se viraram para ver de onde vinha o barulho. E foi aí que a confusão se transformou em um verdadeiro terror. Um grupo encapuzado entrou, todos armados, e a sala se transformou em um campo de batalha. As balas começaram a ser disparadas, e você sentiu o mundo girar em torno de si. Abaixe-se, Rafael gritou, puxando Marina para o chão. O som de destruição preenchia os ouvidos. Os corpos se moviam freneticamente, e o caos dominava. Marina estava perdida em meio ao movimento. O que aconteceu? Quem eram aqueles? Um dos homens encapuzados olhou para ela e gritou: ela é a chave, pegue-a! E tudo começou a fazer sentido de uma forma assustadora. Os homens do tráfico estavam em conflito com os novos invasores, e a sala se dividiu em um verdadeiro espetáculo de violência e desespero. O olhar de Marina se fixou nos encapuzados. Eles pareciam saber mais sobre ela do que ela própria. Marina, você não pode ficar aqui, gritou um dos encapuzados. Você é mais importante do que pensa. As palavras dele a atingiram como um soco. O que ele queria dizer? A visão embaçada pela adrenalina a impediu de entender tudo. Mas naquela fração de segundo, um novo sentimento começou a emergir. Enquanto todos lutavam, a mãe de Marina tentou proteger a filha, mas foi empurrada para o lado. Mãe! Marina gritou, mas sua voz se perdeu no ruído. Sua mente estava uma bagunça, e o que sentia agora era uma onda de medo extensiva. O futuro dela estava se desfazendo diante de seus olhos. E então, em meio ao caos, mais uma reviravolta. Um dos encapuzados removeu o capuz. A expressão foi como um raio que cortou a noite. Era alguém que Marina conhecia. Alguém que ela nunca pensou que veria de novo. Pai? A palavra saiu de sua boca como um sussurro impotente. Os olhares de todos se voltaram para ele. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O homem ali, aparentemente uma figura ameaçadora, era seu pai biológico. O homem que ela pensou estar longe, perdido em seu próprio mundo. Eu voltei para protegê-la, Marina. Eles não podem te levar. Você é nossa. As palavras dele a atingiram, abrindo fissuras em sua vida, revelando verdades que ela nunca imaginou. Revelações estavam prestes a explodir, e o peso da situação parecia insuportável. Mas eu não entendo. Por que agora? Ela perguntou, a angústia dominando sua voz. E enquanto a realidade se desdobrava, ele continuou. Você não é apenas a filha de alguém. Você é a herdeira de um legado. Uma disputa que nunca deveria ter chegado até você. O que ele estava dizendo? A verdade estava sendo revelada em camadas, cada vez mais pesada, e Marina mal podia lidar com a tempestade de emoções. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma nova disparada soou, e o barulho ressoou mais uma vez. Nesse instante, o futuro deles parecia mais ameaçador do que nunca. As escolhas estavam penduradas em um fio, e as verdades se entrelaçavam em uma teia complicada que exigia respostas. O que significava tudo isso? E o que mais estava escondido na sombra do passado? A jornada de Marina e Rafael estava longe de terminar, e novos segredos estavam prestes a mudar o que pensavam que conheciam. A sala estava em um caos absoluto.
Os ecos de tiros e gritos se misturavam. Os sentimentos de raiva, medo e confusão enchiam os corações de todos. Marina olhou para o pai, que estava ali, diante dela. E a realidade começou a se encaixar de forma dolorosa. Ele era o homem que ela nunca conheceu. O homem que sua mãe tentou proteger a vida toda. Marina, ele gritou, a voz firme, porém apressada. Você precisa entender. Eles só querem te usar. Você não está segura aqui. O pânico esporria de seu tom, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mas, e a minha mãe? As lágrimas já não podiam ser contidas. O que aconteceu com ela? A raiz do medo cortava fundo. O passado, as mentiras, tudo começava a se unir como um imenso quebra-cabeça que ela tentava resolver sob pressão. Rafael estava paralisado, assistindo à cena. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto o que estava em jogo tornava-se ainda mais assustador. Ele só queria proteger Marina. Mas como poderia fazer isso numa balança entre o amor e o caos? Ela te ama, Marina. Sua mãe lutou por você, o pai dela disse, como se tentasse alcançar a verdade exatamente quando tudo parecia irremediável. Havia uma chama de esperança, mas a escuridão a envolvia. As balas ainda ecoavam, e uma confusão crescente se instalou. O líder do tráfico estava com um olhar alterado, fazendo gestos de comando para os outros. Peguem-na! Essa é a herdeira! O desespero se expandiu entre os encapuzados, e a necessidade de controle estava evidente. No meio do tumulto, a mãe de Marina apareceu novamente, ainda determinada. Você não levará minha filha. Ela terá uma chance de ter a vida que eu não pude lhe dar. As palavras dela eram como um último grito de resistência, e o choque no rosto do pai de Marina era visível. O passado deles estava entrelaçado de maneiras que se revelavam, dolorosamente complicadas. Eu não sou uma propriedade, Marina gritou, seus olhos transbordando de lágrimas e determinação. Essa era a hora dela, o momento em que ela finalmente se levantava. Eu sou mais do que um legado, sou uma pessoa. E ao dizer isso, ela se sentiu mais forte. A sala, antes preenchida com o barulho ensurdecedor, ficou em silêncio. E nesse silêncio, algo mudou. Os soldados do tráfico hesitaram. A mãe e o pai de Marina se entreolharam com uma nova compreensão. Eles precisavam dela, não só para lutar, mas também para se unirem como família, mesmo que fossem repentinamente estranhos. Vamos juntos, podemos enfrentar isso, o pai disse. E Rafael finalmente viu uma possibilidade. Com o coração apertado e a determinação renovada, Mariana tomou a frente. Aqui, agora, estamos juntos. Se formos lutar, lutaremos como família. A sala ainda estava um campo de batalha, mas havia uma semente de esperança. E mesmo com a ameaça viva, a união poderia ser a chave que ainda lhes restava. E assim, à medida que a tensão aumentava novamente, um novo plano começou a se desenhar. A sala, inchada de medo, agora começava a preencher-se com um novo tipo de força. Marina, Rafael e até sua mãe e pai estavam prestes a enfrentar um futuro incerto, mas juntos. E enquanto os gritos se intensificavam, algo queimava dentro deles. A ideia de que, finalmente, eles poderiam lutar por um novo começo. Mas, claro, o que aconteceria a seguir? As escolhas feitas seriam boas o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O futuro deles estava misturado em um turbilhão de emoção e incerteza. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder essas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e garantir que mais pessoas conheçam essa trama envolvente. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso termina. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é um verdadeiro fã e seu apoio faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.